A China é um polo de poder, a Rússia é um polo de poder, os Estados Unidos são um polo de poder, a União Europeia ali meio atrelada aos Estados Unidos, e a questão do Oriente Médio se tornou importante para a geopolítica e para o domínio que os Estados Unidos têm do Ocidente. Então, o Biden não dá piscadelas para o Netanyahu, muito provavelmente não o faz, e muito provavelmente não o fará também o próximo presidente dos Estados Unidos, que eu espero que seja a próxima presidente, não o fará por simpatia pessoal, e sim porque é do interesse do país. Chefes de Estado não ficam tendo relações com outros chefes de Estado, como diria João Saldanha, o glorioso treinador, buscando gente para casar com suas filhas. Não é? Eu falava do João Saldanha, para quem não sabe, sobre jogadores que teriam má reputação e não sei o quê, e ele escalava, ele disse, eu não estou escalando para casar com a minha filha, estou casando para jogar bola. Estou escalando para jogar bola. Então, ninguém está em busca de fazer amizade e não sei o que, estabelecer relações pessoais. A questão são as relações que interessam ao país. Eu não consigo identificar, e ninguém consegue me explicar, e lendo a doutrina, o que exista parecido com isso, do Itamaraty, eu não consigo identificar em que a Venezuela é importante, né? Ah, não, a Venezuela é importante porque o Lula, à medida que ele assume uma posição um pouco mais protetiva em relação a medidas de sanção contra a Venezuela, ele se torna o quê? Hã? É claro que lá fora ele não está sendo visto como a extrema-direita o está vendo aqui dentro, né? Porque aqui o tratamento que se dá é que Lula está endossando a vitória do Maduro, isso é mentira. Tanto é que a oposição venezuelana agradeceu ao Lula, também, entre outros, o fato de estar cobrando as atas. Então o Brasil não justifica o que aconteceu na Venezuela, né? Mesmo a votação da OEA, do texto da OEA, o Brasil não aprovou o texto, mas também não reprovou, se absteve. Então, a posição não é de adesão à, à vitória de Maduro, ou algo assim. Por outro lado, o Maduro fica forçando uma proximidade e o Brasil torna verossímil essa suposta parceria. Até agora é suposta, se vier a ser parceria, aí realmente é muito grave, né? E tivemos a entrevista desastrada do Lula, né? Diz o Padilha, né? Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Não, ele só estava dizendo que a eleição transcorreu calmamente. Sim, transcorreu calmamente, mas não tem mais calma nenhuma lá, né? Então, espero que Lula se dê conta de que Maduro virou nitroglicerina, né? Que a tentativa dele, que até, enfim, é meritória, de tentar trazer o cara para o campo democrático, apostando numa transição no país, não deu certo, entende? Não deu certo. Então, no governo Bolsonaro, o que nós tivemos foi o Brasil entrando numa aventura golpista contra a Venezuela. Brasil, Estados Unidos, né? Tentando depor o governante e entronizar, e foi aceito durante um tempo por alguns países, entronizar o pateta do Juan Guaidó, né? Que se autodeclarou presidente. Aliás, isso na Venezuela já aconteceu duas vezes, né? Em 2002, o Maduro fez uma alusão na entrevista coletiva ao golpe de 2002. O empresário se declarou presidente, ficou 2 dias lá no poder, né? Ele se autodeclarou presidente. O Juan Guaidó se autodeclarou presidente. E o Brasil participou dos esforços para tentar depor o Maduro no governo Bolsonaro. Obviamente, um erro absurdo, né?
Mas aquilo era um erro absurdo no extremo. Essa outra posição do Brasil de agora não chega a ser uma posição extrema, mas é uma posição incômoda, incompatível. Aí, insisto, com a biografia do Lula e com aquilo que o Brasil viveu e está vivendo. Pode não ser incompatível com posições históricas do PT. Hã? Sim, o PT ajudou a construir a democracia brasileira, é um partido da democracia, só governou, ganhou 5 de 9 eleições legitimamente nas urnas, né? Em nenhum momento recorrendo à luta armada, o que que seja. Tudo isso é verdade, portanto, o partido está no campo democrático. Agora, tem algumas concepções e tem algumas adesões que são muito problemáticas quando se trata de democracia. Mas também não é o único partido a tê-las, né? Se quiser questionar o que o Partido Democrata faz e quais são seus aliados nos Estados Unidos, é, dá para questionar, não é mesmo? Então, né? Agora, considerando que nós passamos por um período terrível aqui no Brasil, com um golpista que ficou 4 anos no poder, né? Que tentou impedir a eleição, que tentou impedir a posse do Lula, e depois houve o 8 de janeiro, é claro que a posição do Brasil é insuficiente, né? Tem as suas virtudes? Tem. Veja o caso da Argentina, né? A Argentina, e não se pode dizer que Brasília e Buenos Aires vivam exatamente uma relação amorosa, né? Não, é uma relação conflituosa, bastante conflituosa. Mesmo assim, o Brasil tem estrutura para tal, né? O Maduro expulsou o corpo diplomático de 6 países, entre eles a Argentina, e a Argentina ficou sem uma representação para seus interesses na Venezuela e convidou o Brasil para assumir, né? Então, Milei agradecendo, né? É, O que é importante, até por outro aspecto, tem 6 refugiados na embaixada da Argentina. 6 refugiados venezuelanos que entraram lá para não ser presos, né? Então, agora estão sob a proteção, estão na embaixada da Venezuela, mas estão sob a proteção do Brasil, né? Então, você ser um negociador é uma coisa importante. Eu não estou dizendo, o Brasil não tem que ser um negociador, o Brasil tem que pedir. Não. Por que é que o Chile, o esquerdista que governa o Chile, pode ter uma posição mais dura do que o Brasil? Porque olha o tamanho do Chile, olha que importância que o Chile tem na geopolítica latino-americana. Com a devida vênia, nenhuma. Não é? O Brasil tem. O Chile não faz fronteira com a Venezuela, o Brasil faz. A paz, a tranquilidade na Venezuela interessa ao Brasil muito mais do que ao Chile. Até um tsunami de, sei lá, social chegar na Venezuela, chegar ao Chile demora muito. Aliás, não chega. No Brasil chega fácil. Como chega fácil na Colômbia, que também está tendo uma posição mais prudente, né? São países que fazem fronteira. Então é natural que busque, opa, peraí, vamos tentar baixar a bola, né? Agora, há que se fazê-lo com todos os cuidados para marcar o distanciamento, né, do ditador. Distanciamento no sentido de eu não tenho compromisso com as aventuras, com as maluquices que ele faz internamente. Aí não. Eu não sou fiador desse troço, né? E não se está fazendo isso direito. Não se está fazendo isso direito. O que seria ter feito isso direito? Por exemplo, não ter ido como observador. Já se cometeu esse erro. Foram, né? Agora, a entrevista foi ruim. Ela deveria ter tido outro tom, né, do Lula. Mas tudo bem. Ah, o Brasil continua a não reconhecer o resultado. Agora, o Maduro está em busca de dividir o peso
de uma solução que está na cabeça dele, que é desastrosa. Porque, a menos que o Brasil recue da sua posição, ou as atas aparecem e elas se mostram sérias o suficiente, ou não dá para reconhecer o regime, né? Ontem, a resolução da OEA, que tem 34 membros, na prática 33, porque a Venezuela se autoexpulsou da OEA em 2017 e tem lá um status indefinido, e como ela não foi expulsa, ela se afastou, então, em tese, ela está lá, mas ela não frequenta, né? Ela não manda seus representantes, ela não tem um embaixador na OEA, né? Indicado, nomeado, né? Então, tinha de ter 18 votos, e para todos os efeitos, a OEA tem 34 países, embora funcione com 33 por causa da Venezuela. Resoluções têm que ter 18 votos, a resolução de ontem tinha 17 votos, né? Que a resolução pedia ali as coisas, respeito à democracia, tal, exaltava o povo pacífico, mas dizia que as atas tinham de ser divulgadas e submetidas a uma perícia independente. Aí o Brasil disse: bom, a OEA não tem como exigir isso, isso não está no estatuto da OEA, né? Então não endossou, junto com outros 10 países, né? Nesses 10 países, você tem a Colômbia, por exemplo, né? O México se ausentou. Então, a OEA não está conseguindo se unir, né? Para ter uma posição, pelo menos ter uma maioria em defesa de uma saída. Aí aparece o porra louca do Luiz Almagro, que é o presidente da OEA, que também não merece o menor respeito. É um cara que foi chanceler do presidente uruguaio, o Mujica, embora de esquerda, mas esse cara é um sujeito com posições de extrema-direita, polêmico, fez já um monte de besteira na presidência da OEA. Aí vai e pede a prisão do Maduro, diz que vai pedir a prisão do Maduro para o Tribunal Penal Internacional. Então, isso tudo é muito ruim, porque a OEA também deixa de ser, então, um ambiente em que em que se possa ter uma discussão, um debate civilizado, né? Porque não se chega. Primeiro, não se consegue votar um texto. Dois, tem um presidente que esse cara ajudou a desestabilizar e a dar um golpe no Evo Morales, na Bolívia, né, em 2019. Endossou a posse do picareta do Juan Guaidó na própria Venezuela, né? Acabou com uma comissão de combate à época à corrupção em Honduras. Enfim, ele é uma pessoa péssima, né? Que também não merece o menor respeito. Então, vira uma grande confusão, né? E aí eu espero que o Lula, se procurado pelo Maduro, consiga dizer, olha aqui, né? A gente até brincou com o Saramago ontem aqui, né? Dá uma de Saramago, olha, até aqui eu fui com você, né? Ou quase, mas a partir de agora não mais, né? E a época eu disse para o Saramago, poxa, mas já foi, tinha ido longe demais, né? Já era, olha, né? Mas agora, de fato, acho que o Maduro foi além de qualquer limite, porque, veja, ele ataca, agora é a reputação do Lula também, né? Que está em jogo, né? Pela reputação do Lula, fale ele próprio, não falei eu. Mas ele tem que respeitar a história do Brasil, né? A gente entra aí justamente nessa posição de qual que é o limite da disposição para esse diálogo, né, Tio Rei? Você falava ali da abstenção do Brasil nessa discussão da OEA, mesmo assim a líder da oposição elogiou, agradeceu o Brasil justamente para saber que eles estão atuando ali no diálogo, que sabe muito bem que conversa tanto com eles da oposição quanto com Maduro. A gente viu você pontuando aqui as questões do Brasil estar representando interesses aí de outras nações, justamente por estar com esse poder de conseguir ter esse diálogo, mas a gente fica nessa berlinda, nessa saia justa, né, Tio Rei? Não querer romper, de certa forma, nenhum tipo de negociação diplomática, mas tem ali do outro lado as questões democráticas. Estava tentando puxar aqui agora, a gente viu que as posições, tanto oficiais do PT quanto as pessoais do Lula, têm sido muito criticadas internamente